meu nome é Lara Guimarães, eu sou neurologista. Eu sempre quis, né, ser médica desde criança, era uma vontade que eu tinha. Nunca me imaginei fazendo outra coisa, a não ser medicina. Eu sou do interior, sou de Juazeiro. Sempre quis fazer faculdade aqui em Salvador. Eu não tinha vontade de ir para outros lugares, sempre quis ir especificamente para cá. E aí, em 2010, eu passei no vestibular e vim morar aqui em Salvador. No início, eu queria muito voltar para casa, né, aquele anseio de ficar longe da família e tudo mais, mas depois de um ano eu já me sentia em casa. Fiz medicina, né, na escola baiana, encontrei pessoas incríveis ao longo do meu caminho que eu tenho até hoje, assim, na vida. A neurologia foi minha primeira paixão, assim, na faculdade. Foi a primeira matéria que eu vi no primeiro semestre, neuroanatomia. Super difícil, mas aquilo ali me encantou de alguma forma. E depois, quando eu amadureci mais, assim, na faculdade, eu tive certeza que era neurologia que eu queria fazer. Quando eu me formei, eu decidi que eu ficaria aqui, né, que eu ficaria em Salvador. Eu não voltaria, lembrar a tristeza da minha família, mas que era aqui que eu ia construir, assim, a minha vida profissional. Eu trabalhei alguns anos e depois eu foquei para fazer a residência. Em 2019 eu entrei na residência aqui, no São Rafael. Foi uma grande surpresa, assim, para mim, porque desde o primeiro dia eu encontrei, assim, pessoas que eu nem imaginava, mas que eu ia levar pro resto da minha vida. E eu fui super bem acolhida, assim, por eles. A gente viveu muita coisa aqui, né? A gente viveu a pandemia no hospital, a residência. Então a gente tinha muito vínculo, a gente tinha muita vontade de crescer, mas muito medo também do que poderia acontecer, do que ia ser, né, da nossa formação, o quanto isso ia impactar, né? Foi muito, apesar de ter sido difícil, foi muito gratificante, assim. A gente cresceu de diversas formas. Eu cresci muito aqui, muito, eu aprendi muitas coisas com pessoas, assim, fantásticas. E depois que eu terminei a residência, eu fui para São Paulo, para Ribeirão Preto, fazer uma subespecialização lá. Fiquei um ano. E aí, um mês depois que eu tinha voltado, mais ou menos, eu recebi o convite para voltar para o São Rafael, né? Dessa vez para ensinar, para estar no lugar, né, junto com as pessoas que me ensinaram. Isso para mim foi um presente, assim, enorme. Eu tenho muito orgulho desse caminho, assim, que eu consegui, sabe? De hoje poder compartilhar, poder aprender também todos os dias. E eu me sinto muito em casa, assim, estando aqui, de verdade. A gente viveu muitos desafios todos os dias, mas eu acho que aqui é um lugar que a gente tem um suporte muito grande, um apoio muito grande. Eu nem imaginava, assim, que eles, né, João, Elvia, Leian também, era nosso grupo, assim, nós quatro na residência, e eu sei meus parceiros, assim, de muita força, assim, de tudo, né? A gente chegou aqui em 2019, o hospital estava em transição, né, nessa questão, né, da rede. Um monte de medo de, meu Deus, será que a residência vai continuar? Será que eles vão tirar a gente daqui? E aí, em 2020, quando a gente começou o R2, que era o que a gente queria, né? Porque no R1 a gente roda na clínica médica. E no R2 que a gente vê neurologia mesmo, assim, que a gente entra de fato na área de neurologia, a gente estava super empolgado. A gente começou o R2 no início de março, quando foi dia 20, o lockdown. A gente desesperado, não sei o que a gente vai fazer, nosso R2. Não tem paciente, se a gente não pode nem vir para o hospital direito. A gente fazia um esquema de rodízio, assim. Mas aí as coisas foram se reorganizando, assim. Eu lembro de dias da gente triste mesmo, triste, desempolgados. E aí nossos chefes chegavam e falavam, não, vamos lá, vamos animar, vamos procurar fazer, vamos discutir alguma coisa, não pode ficar assim não. Então a neuroanatomia foi o que eu encontrei primeiro, assim, na faculdade, né? Super difícil, muitos momentos de desespero, achando que a gente não ia passar na prova, né? E aí, ao longo dos semestres, a gente foi evoluindo, assim, podendo ver outras coisas da neurologia também, a parte da neurofisiologia,
ter contato com pacientes neurológicos. Eu lembro que eu cheguei no internato, eu gostava tanto de neuro que eu fui para Porto Alegre fazer um estágio lá no hospital que tem um serviço de neurologia muito bom. E eu lembro assim que meu olho brilhava assim, com o serviço e como tudo funcionava. A gente via muitos casos interessantes, assim, mas um que chamou mais a minha atenção foi um caso de um paciente que teve AVC, né? E aí isso já tem uma relação com a minha subespecialidade, que é o que eu amo fazer, que é neurologia vascular, que é lidar com pacientes com AVC. E eu pude ver o quanto a gente mudou, né? Um paciente que chegou com AVC deu um pronto-socorro e foi feita, né, uma terapia com uma medicação que muda o prognóstico do paciente, que muda a vida dele, na verdade. Tira o paciente de uma incapacidade muito grave para uma incapacidade leve ou até a ausência da incapacidade. E aquilo ali me encantou de um jeito que eu falei, eu acho que é isso assim, que eu quero para mim. E aí depois eu resolvi que seria mesmo, né, neurologia. Basicamente eu tomei assim a decisão mais correta, porque foi incrível assim. E a minha especialização em AVC, que foi fora daqui, também foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Foi um ano difícil, hoje de todo mundo, hoje da família. Eu abri mão de muita coisa, de trabalho, de estar perto das pessoas que eu amo, né? Foi muito difícil, assim, mas foi muito incrível. E basicamente o meu caminho foi esse, ao longo da neurologia, e cá estou de volta com muita coisa ainda a aprender, muita coisa a crescer, querendo aprender todos os dias. Por pessoas agora, né, do meu lado, que eu ensino, mas que me ensinam muito. Eu acho que é uma das coisas que me fez querer ficar aqui também. É saber que aqui eu ia ter uma equipe, um time, pessoas. Essa vivência mesmo que a gente tem diariamente. Eu gosto muito, assim, daqui, de verdade. E do que eu construí, do que eu vivi aqui. Do que ainda tenho pra viver, né, aqui. Eu acho incrível. E sinto falta, não da residência. Tem que acabar mesmo, mas sinto falta dos colegas, da convivência das pessoas. E quando eu fui chamada para vir para cá, né, de volta, inicialmente eu não teria tanto contato, né, com a residência, com a preceptoria. Mas aí, pouco tempo depois, eu ainda nem tinha começado, fui informada de que eu faria parte da equipe, né, de assistência e seria preceptora. E na hora, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz, né, por confiarem em mim a esse ponto. Eu fiquei desesperada, até eu me dizendo o que eu vou fazer. Eu acabei de aprender as coisas, o que é que eu vou ensinar para esses meninos? Mas é uma construção, assim, diária, é uma parceria muito grande que a gente tem, assim, que eu tento construir com os residentes e todos os dias eu lembro, assim, o que é que eu queria que meu preceptor fizesse comigo, né? E eu tento fazer com eles, assim, tento ensinar e aprender também. Isso, assim, é uma coisa que eu estou me descobrindo gostar. Gostar de ensinar, gostar de perguntar, de responder e de buscar, né? Buscar conhecimento sempre. Eu acho que o DNA de São Rafael é formado, assim, por um grupo enorme de pessoas que se dedicam muito a estar aqui, fazer com que isso aqui funcione, né? Não, se não fossem as pessoas, a gente teria nada disso. E eu acho que aqui é um dos lugares que eu vejo, assim, a maior dedicação. Quem trabalha aqui, desde o primeiro dia, assim, que eu entrei aqui, que trabalha aqui, ama muito estar aqui. Tem uma dedicação ao serviço, assim. Ninguém se prende a fazer só o seu, né? Quer fazer pelo serviço, quer fazer o seu, e se precisar ir além, vai ali. Eu acho que o DNA daqui é basicamente isso. É difícil ver isso em outros lugares. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu cheguei aqui, de ver o quanto as pessoas se dedicam, assim, o quanto a assistência é importante, o quanto o paciente é importante, o quanto
a gente precisa sempre tentar fazer o melhor. E é um presente fazer parte disso, estar aqui, e poder contar um pouco da minha história e compartilhar e relembrar coisas que às vezes a gente nem lembra mais, né? Mas é muito legal.